de Bolsonaro, né, a Malafaia, chama atenção também em reportagem do jornal Globo. O Bolsonaro disse: Eu amo Malafaia. Ninguém critica a mulher feia. É o que disse Bolsonaro em relação à fala de Silas Malafaia, que disse que o Bolsonaro é um covarde e que porcaria de líder é esse. O Bolsonaro disse: ele ligou a metralhadora, mas isso passa, foi o que ele disse. E aí, respondendo, né, as declarações do Malafaia, que falou que o Bolsonaro errou estupidamente ao ter um comportamento dúbio durante as disputas municipais. E aí o Bolsonaro solta essa, abre aspas: Eu amo Malafaia, ninguém critica mulher feia. Como interpretar essa fala dele aí, hein, ô Ronilson? Ninguém critica mulher feia. Olha como ele responde. Olha, eu até me recuso a fazer análise de um nível de troca de informação e de acusação, sinceramente, nesse nível, que é bem o nível tanto de Bolsonaro, esse arquétipo, né, de machonaria, viril, muito machista, etc., e como é o arquétipo histriônico de Silas Malafaia. Acho que tem um movimento político também, é importante dizer, né? Acho que não tem só uma decepção com o Bolsonaro, talvez tenha, provavelmente tem, sobretudo nessa divisão de influência, né, política nos estados, no processo eleitoral, mas também tem uma visão de futuro, tem, ao mesmo tempo em que Malafaia faz esse ataque, ele derrama elogios, né, a Tarcísio como uma grande liderança. Eu acho que a gente não pode ver isso à toa, a gente não pode ver isso apenas como um afeto. Isso corresponde ao movimento, né, que eu me referi, circular de Malafaia com relação a identificar a liderança, aspectos do poder para onde ele se direciona. Então, o Tarcísio hoje certamente, ele pode até desistir, pode até não levar esse projeto adiante, mas hoje, em qualquer análise ou conversa sobre o pleito de 2026, possibilidades, Tarcísio é o nome mais seguro de estar lá. Então, esse movimento de Silas Malafaia também não é à toa, né? Com relação a derramar elogios para Tarcísio, ao mesmo tempo em que faz uma provocação a Bolsonaro. E você repara que é sempre uma provocação que deixa um certo movimento dúbio também, né? Que ao mesmo tempo em que ele bate muito, ele sempre atribui isso a uma certa autonomia, uma independência. Ele faz um movimento de recuo, que é reconhecer Bolsonaro e a amizade que eles têm, o respeito que ele tem, Bolsonaro como liderança, está com Bolsonaro, ele diz isso depois, né, na postagem dele, estou com Bolsonaro, e atribui o seu ataque a uma sinceridade. Malafaia é sempre muito sincero. Eu achei interessante que um dos comentários, que eu acho que aí foi uma. Eu acho que tem vários aspectos na entrevista dele, mas isso que levantou críticas a Malafaia, eu achei muito interessante, que é umas coisas que atravessam um pouco o limite da própria gramática religiosa, né, do campo evangélico, que é no momento em que ele diz que Bolsonaro chorou com ele no telefone, etc. E a grande maioria das pessoas que fazem críticas a Malafaia fazem menos críticas ao que Malafaia diz, ao seu linguajar histriônico, etc., etc., e fazem mais referência a essa afirmação. Porque muita gente, as pessoas evangélicas, crentes comuns, para não dizer aqui, pessoas crentes de verdade, elas veem isso como uma quebra, né, de uma ética importante, porque o aconselhamento com o pastor é algo que é muito precioso, né, para as pessoas sérias nas igrejas, que veem na imagem do pastor alguém com uma credibilidade, uma confiança, uma sabedoria, para você dizer todos os seus dilemas, inclusive você chorar diante dos seus dilemas. Na medida que Malafaia mostra um desapego total ao traço mínimo de um pastor sério, quando ele expõe alguém que, de alguma maneira, numa conversa com ele, faz um choro, seja lá pelo que for e seja lá quem for. Então, ele cruza linhas, né, nessa performance política, liderança religiosa, fundamentalista, de direita, etc., nessa entrevista e nessa fala, né? Então, tenta fazer um movimento de recuo, mas que é um recuo que não funciona muito, né? Porque, de fato, ele já está fazendo um movimento de sair desse barco. É um cara que precisa o tempo todo ser reconhecido como alguém
com as quais as pessoas têm dívida, né? O tempo todo foi ele que elegeu Bolsonaro, foi ele que colocou o povo evangélico ao lado de Bolsonaro. Quer dizer, isso é um estilo, né, de Malafaia, e toda essa celeuma diz muito mais sobre Malafaia e Bolsonaro em alguma medida do que necessariamente sobre o campo evangélico. É. Não, e essa frase aí, né, Josias? Gente, eu não sei por que coloca a mulher em tudo, né? Assim, olha, é muito duro. Eu amo Malafaia, ninguém critica mulher feia. Que coisa horrorosa, né, Josias? É notório o desprezo do Bolsonaro pela figura feminina, né, Fabiola? A visão misógina dele está presente em muitos momentos da atuação do Bolsonaro. Vocês devem se lembrar que ele disse certa vez que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela era feia, não merecia ser estuprada. Agora, a pretexto de se auto-vangloriar, ele tenta atenuar os ataques de ocasião que lhe foram dirigidos pelo pastor Silas Malafaia, afirmando que ninguém critica a mulher feia. Então, isso está sempre E presente, só um essa instantinho, e atacou misoginia. o Macron dizendo que ele era marido de uma mulher muito feia, né? Por isso que ele era Exatamente, frustrado, triste, etc. exatamente. Essa misoginia está sempre presente no discurso dele, né? Agora, o que eu achei mais representativo da frase do Bolsonaro é um trecho em que ele diz que tudo passa. Primeiro, ele que está muito habituado a responder a caneladas com pauladas, né? Ele não costuma aliviar para ninguém. Ele foi muito comedido com o Malafaia. Ele disse: Eu amo o Malafaia. Ninguém critica a mulher feia. Ele ligou a metralhadora, mas isso passa. E, de fato, no caso do Bolsonaro, vai ficando evidente que tudo na vida passa, inclusive o futuro do Bolsonaro, porque o futuro já meio prejudicado, meio gasto pela inelegibilidade, pode passar antes do que ele gostaria. E o Malafaia cuida de realçar, nas críticas que fez ao Bolsonaro, os elogios ao Tarcísio de Freitas, que é hoje o contraponto que todo direitista insatisfeito com a atuação do Bolsonaro faz. Olha, o Tarcísio está se comportando muito bem. Bolsonaro errou aqui, mas o Tarcísio. Então, ele mostra nas suas críticas, como aliás os outros também, ninguém rompe com o Bolsonaro por hora, ou ninguém se animou ainda nesse bolsonarismo mais conhecido a romper com o Bolsonaro, mas está todo mundo costeando o alambrado, todo mundo preparando o desembarque. E fica claro na manifestação do Malafaia e na manifestação de outros que o Bolsonaro precisa compreender que ele já não é tão necessário a essa direita que é heterogênea no Brasil, né? E que se ele não se cuidar, até o futuro dele pode passar. E já está passando, de certa maneira, está sendo postergado, porque o Tarcísio de Freitas administra a sua entrada em cena, mas, como disse ali o Bolsonaro, isso passa. Ele, inclusive, Fabiola, pode passar. É isso. Bom, Ronils, obrigada pela sua participação hoje aqui. Aliás, teve a fala também do Eduardo Paes. Eu estava esquecendo já aqui, né, Ronils? O Ronils está no Rio de Janeiro. E hoje, não, foi ontem, na verdade, né, que teve a fala do Eduardo Paes, dizendo, até para Sim. os votos evangélicos, né, ele falando que quem está com Deus tem que estar ao lado do presidente Lula. Se for para seguir Jesus, melhor estar com Sim. Lula. Foi a fala de Eduardo Paes em relação ao voto dos evangélicos. É curioso isso, né? A forma como ele diz, de um lado ou de outro, como é que se dividem os evangélicos, como é que você analisa aí essa fala do Eduardo Paes? Olha, eu vou dizer que eu achei essa frase sensacional nessa disputa política, né, de guerras, usando a gramática religiosa em torno desse eleitorado, que eu acho que ele fala muitas coisas interessantes mesmo, né, de transformar o eleitorado, o segmento evangélico como pessoas diferentes. E eu acho que um ponto positivo, talvez, na fala do Eduardo Paes é que ele, claro, né, pensando ali muito estrategicamente, muito sabonetado, como é o Eduardo Paes, da malandragem carioca, vamos colocar assim, mas ele fala uma coisa que é importante, né, que é
tenta dar uma normalizada nesse público evangélico, né? Que, em outras palavras, né, eu acrescentaria com essas palavras, de que às vezes desaparece do horizonte das análises que pessoas evangélicas vivem nos mesmos lugares que todas as pessoas, que elas são atravessadas pelas mesmas questões de trabalho, de saúde, de saneamento básico, de segurança pública, né? Sobretudo quem mora nas periferias, nas favelas, de acesso ao posto de saúde, de ter uma qualidade de saúde melhor, de ter um acesso a uma educação melhor, ao ensino superior, enfim, etc. Até acesso a uma moradia decente, elas são atravessadas pelas mesmas questões que atravessa qualquer pessoa, inclusive, obviamente, também evangélicos da classe média, mais conservadora, que tem outros horizontes e outros interesses. Então, nunca por isso a gente tem muita resistência, né, com essa frase pura e simples, o voto evangélico, porque o voto nunca é pura e simplesmente evangélico. Então, acho que uma coisa interessante dessa entrevista, que tem ali muitos movimentos, né, de corpo do Eduardo Paes para não ficar mal, né, uma vez que ele já ganhou, já está resolvido, e manter a base que ele construiu. Mas acho que acho que um elemento é interessante realmente na sua identificação, de apelar para o fato de que essas mesmas dificuldades e questões atravessam as pessoas evangélicas da mesma maneira. Então é isso, ele vai apelar para aquilo que é mais caro para a maioria das pessoas. Ainda que uma outra questão moral, né, vamos colocar aí, não gosto muito dessa expressão, mas que alguma outra questão da pauta de costumes chegue, com o que as pessoas lidam diariamente, é isso com o qual, que de alguma forma ele está dizendo, que o Lula de alguma maneira está tentando olhar, que são as políticas sociais, que são políticas de moradias, que é como as políticas públicas chegam nos territórios, como as pessoas são assistidas, então acho que é interessante nesse aspecto, né? Em todo esse debate, eu acho que alguém que de alguma maneira está aterrissando essa ideia de que evangélicos estão dividindo o mesmo chão, portanto sujeitos aos mesmos problemas. Ronilson, um beijo para você. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Até. Até, obrigado, tá com saudade. Josias, X vai voltar, hein? Já voltou. O Já Thales já voltou tá para ali. muita gente Aliás, aí. tá me esbiolhotando aí, Thales? Teve alguma coisa interessante aí no X enquanto a gente estava Ainda falando? não achei assim, não, Nada. até porque tem que Nada prestar atenção relevante. nas pessoas falando. Mas, Tá todo mundo voltando. Tá todo mundo Todo Tá mundo voltando. bom, voltando. gente. Bom Um trabalho para Tchau, beijo. vocês. tchau. Beijo também para Jaqueline Martins, nossa fã lá do Rio de Janeiro. Ela falou: Fabíola, eu adoro o programa de vocês. Eu moro aqui no Rio. Quando você vier para cá, dá um oizinho. Vocês também, então, hein? Ó, a gente gosta de ir pro Rio de Janeiro, né? Bom, né?